Olá, graça e paz, tudo bem com você? Pastor Romualdo aqui, é um prazer passar mais um tempo contigo num devocional. Eu não faço isso de uma maneira recorrente ou com um dia marcado, mas sempre que eu posso, eu faço questão de gravar aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo fala comigo, e eu tenho o privilégio de poder passar isso para você e saber que com muito carinho você escuta a minha voz, mesmo sendo uma voz rouca, um pouco grave, porque está muito cedo e agora está fazendo uns 10 graus aqui em Campo Grande. Estou aqui encostado, aqui recolhido no cantinho da parede para poder gravar alguma coisa para você. Eu gostaria de ler um texto triste, mas ao mesmo tempo um texto que fala muito ao nosso coração, que se trata da crucificação de Jesus. Mas eu gostaria também de poder te ajudar a fazer algumas perguntas e a respondê-las também para a glória de Deus. Você está preparado? Então vamos ao texto comigo. O texto é Mateus capítulo 27, do verso 35 ao verso 44, que diz assim: Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo se você é o Filho de Deus e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, zombando, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque ele disse: Sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Vamos fazer uma oração breve aqui, para que o Senhor possa nos abençoar, nos iluminar com a sua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelo frio que faz aqui em Campo Grande. Eu não sei onde o meu irmão e a minha irmã vai escutar, assistir essa mensagem, mas nós te agradecemos pelo clima que está fazendo neste momento, pelo ar que respiramos, pela vida que o Senhor nos dá mais uma vez. E te agradecemos pela tua palavra. Tua palavra é maravilhosa. Mesmo sendo um texto triste, podemos aprender muito com um texto como esse. Muito obrigado a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a tua palavra com meus irmãos. Eu não sou melhor que nenhum pregador, mas eu sou um filho teu, assim como meus irmãos são filhos teus também. Abençoe o Senhor Deus neste dia. Nós oramos agradecidos por aquilo que o Senhor vai fazer através desta mensagem. Louvado e agradecido seja o teu nome. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de trazer uma pergunta para você nesta manhã. O que de fato te motiva a ser crente? O que de fato te motiva na caminhada cristã? E por que essa pergunta? Porque o texto que nós acabamos de ler é um texto de teste. E não podemos deixar de colocar este teste como um teste que Jesus passou também. No momento tão trágico, no momento tão difícil da vida de Jesus, seria, humanamente falando, o momento mais ideal de Jesus desistir. Ele estava apanhando, ele estava carregando uma cruz pesada que não era para ser dele, era para ser de outra pessoa, e espiritualmente falando era para ser sua, era para ser minha. E humanamente falando, ele passou por uma dor terrível, dores terríveis. Ele poderia ter desistido, mas o que motivou Jesus a ir à cruz? O que motivou Jesus a continuar pendurado na cruz? O que motivou Jesus a entregar a sua vida e ressuscitar no terceiro dia?
O que te motiva a ser crente? O que te motiva a caminhar, indo à igreja, servindo ao Senhor numa igreja e servindo ao Senhor fora dela? Porque o cristão não serve somente dentro da igreja, o cristão de fato serve ao Senhor fora das quatro paredes. Eu gostaria de chamar você a atenção para o que está escrito no verso 37. O verso 37 diz: por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amados, a acusação contra nós é uma verdade, mesmo sendo falada com desprezo ou ironia. Por que você tem motivação de prosseguir? Porque você às vezes é acusado. A acusação não seria o bastante para você desistir da vida cristã? Muitas vezes a acusação que fazem contra nós é uma verdade, mesmo sendo falada com desprezo ou ironia. Acusaram Jesus: este é o Rei dos Judeus. Mas isso não era verdade? Era verdade. Mas o acusaram colocando uma placa na cruz: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E às vezes nos acusam de verdades. Olha, esse é o crente. Pois é, nós somos, para a glória de Deus. E isso não vem da nossa força, daquilo que nós queremos fazer. Isso vem daquilo que Deus quis fazer por nós. E muitas vezes, por acusações irônicas a nosso respeito, a gente desanima. Eu não quero entrar em detalhes, mas possivelmente você deve estar passando, nesse momento, por acusações irônicas de pessoas que não compreendem a tua fé. No verso 38 também, nós notamos um ato importante, uma coisa que aconteceu interessante. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Amados, seremos comparados com todo tipo de gente. Seremos comparados com ladrões, enganadores, usurpadores da fé, falsos profetas e etc. Jesus foi colocado entre 2 ladrões. Aquilo, para quem não conhecia a sua história, era como se fosse algo como uma mensagem. Ali há 3 da mesma maneira, 3 da mesma forma, 3 com o mesmo instinto, 3 com o mesmo pecado. Às vezes nós somos colocados no bolo, no meio de pessoas que usam a fé para roubar as pessoas, que usam a fé para serem usurpadores de pessoas inocentes, que usam a religião para proferirem falsas profecias. E às vezes você e eu somos comparados. Olha aí, você é crente. Então, esse tipo de informação, esse tipo de frase traz uma conotação de uma comparação com pessoas que realmente não são crentes, mas elas usam a palavra de Deus para usurparem a fé e roubarem o dinheiro de pessoas inocentes. O que motiva você, mesmo sendo comparado com um falso profeta? Também do verso 40 ao 42, nós temos algo importante. Ei, você que destrói o santuário, em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, se você é filho de Deus, desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombando diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel, que ele desça da cruz, e então creremos nele. Amados, olha o que foi dito, que ele desça da cruz, e então eu vou crer nele. Sou filho de Deus, então que Deus o livre agora. Amados, muitas vezes nós somos testados por pessoas porque nós passamos problemas diários e as pessoas dizem: ué, mas ele não é crente? Ele não é filho de um Deus que faz milagres? Então, se Deus fizer esse milagre, eu vou crer no mesmo Deus dele. Às vezes a pessoa pode não verbalizar isso, mas ela, no coração dela, ela fala isso. E por que eu tenho certeza? Porque um dia eu fiz isso. E talvez um dia você fez isso também. Ué, mas não é crente? Por que está sofrendo? Não é crente? Por que tem problema com os filhos? Não é crente? Por que tem problema na empresa? Ué, ele é filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, por que ele passa por esse problema? Se ele não passasse, eu seria crente igual a ele. Por que você ainda é crente, meu irmão?
O que te motiva? E eu quero te lembrar de algumas coisas que nos motiva a sermos crentes. Não é por aquilo que nós estamos vendo. O apóstolo Paulo diz que nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos por aquilo que nós cremos. Eu não ando por fé, eu ando por vista. Não ando por vista, eu ando por fé. O contrário. Então, a primeira coisa que me motiva é saber o que eu era e quem Jesus me transformou. Minha primeira motivação é saber quem eu era e em quem Jesus me transformou. Você sabe quem você era antes de ser crente. Você sabe a qualidade de pessoa que você era. Você sabe o que você fazia. E hoje você sabe o que você faz. Você sabe quem você era e hoje você sabe quem você é e em quem Jesus tem te tornado a cada dia. É isso que me motiva a continuar na vida cristã. Quando olhei para esse texto, eu vi a tristeza que Jesus estava passando, a dor que Jesus estava sofrendo. E eu fiz a pergunta, mas Jesus, o que te motivou a continuar? E da mesma forma o Espírito Santo me fez a pergunta, e o que te motiva a continuar? O que te motiva a ser crente mesmo sofrendo o que você sofre? Segunda coisa que me motiva a ser crente é saber para onde eu iria e agora para onde eu vou. Porque eu sabia que a minha perdição já era certa. Eu não tinha outra escolha. Eu estava andando a passos largos para o inferno. A terceira coisa que me motiva a ser crente é como eu influenciava as pessoas e como eu agora influencio as pessoas. Porque aquele que um dia passou da morte para a vida, ele influencia pessoas que estão caminhando para a morte e agora eles trazem para a vida. Eu quero deixar um texto para que você tenha em mente quem você era, para onde você iria e como que você pode influenciar as pessoas. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, diz assim: Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Eu era assim. De alguma forma eu era assim. Com algumas dessas características, inclusive. Mas vocês foram lavados. Aleluia. Foram santificados. Glória a Deus. Vocês foram justificados. Louvado seja o nome do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. É isso que me motiva a caminhar. É isso que me move a ser crente. É isso que me move. Eu não sou melhor do que ninguém. Sem Cristo, eu sou tudo isso. E eu sabia que sem Cristo não poderia herdar o reino dos céus. Então é isso que motiva você. Não é o que está acontecendo. É o que de fato você é agora em Cristo. Seja um influenciador. Use esse dia para lembrar quem você era. E use agora o Espírito Santo de Deus a favor daqueles que precisam herdar a salvação. Obrigado por você me escutar até aqui. Foi um privilégio passar essa informação tão preciosa para você. Deus te abençoe. Uma ótima semana. E aqui em Campo Grande, para quem está me ouvindo, um ótimo friozinho aí para você e família. Tudo de bom. Um abraço.